Senhor Jesus, amém. Senhor, essa manhã, Pai, queremos nos humilhar, Senhor, na Tua presença. Ó, Senhor, nos derramar na Tua presença, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, de uma forma sobrenatural, ó, soberana, Senhor, nos ajuntando, Senhor, para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Obrigado pelo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Senhor, ao longo desses dias, Senhor, através do livro de Filipenses. Queremos, Senhor, desfrutar mais uma vez dessa palavra. Por isso, prepara, Senhor, o nosso coração, Senhor, para que nós possamos receber, Senhor, o desejo do Teu coração dentro dos nossos corações, Senhor. Recebê-lo, Senhor, em nosso espírito, para que isso seja realidade no nosso viver, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, para meramente estudar a Tua palavra, Senhor. Mas além de estudá-la, Senhor, queremos experienciá-la. Queremos vivê-la, Senhor. E que isso seja real no viver de cada um aqui presente. Obrigado, Senhor, por essa casa. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela vida do irmão Laurindo, pela irmã Lázara, Senhor. Por toda a família. Dona Silvina, que está aqui conosco. Lucas e Mateus. Abençoe essa família, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como é bom desfrutar da palavra do Senhor, né? Assim, eu quero antes de tudo encorajar, trazer um pequeno encorajamento para os irmãos. Amém. Sabe, a partir dessa semana, até encorajar os irmãos, né? Sempre quando algum for liberar a mensagem aqui, né? Para compartilhar a palavra com os irmãos, nós vamos compartilhar no grupo o trecho que vai ser desfrutado no final de semana seguinte, para que os irmãos possam ir desfrutando ao longo da semana também, né? Porque quando nós fazemos isso, é muito rico, irmãos. É igual fala aquele hino, né? Brota, brota ao poço, né? Quanto mais nós cavamos, quanto mais nós mergulhamos, mais riquezas nós encontramos. Sim. Se você quer achar um grande tesouro, você precisa cavar a palavra. Você precisa mergulhar na palavra. Então, essa semana, nós vamos desfrutar, né, no dia de hoje, a porção de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. E na passagem anterior, nós desfrutamos, né, o Feitosa, nas duas últimas mensagens, foi tão profundo, né, tão rico esse início do livro de Filipenses, que a primeira mensagem foi só a introdução ali, né, só praticamente o versículo 1 e 2. E depois nós desfrutamos do versículo 3 até o versículo 8, falando, né, o agradecimento de Paulo pela vida dos filipenses, a saudade que ele estava dos irmãos, o carinho que ele tinha pelos irmãos, o zelo. E aqui, o que nós vamos desfrutar hoje é uma oração muito singela, específica, ao mesmo tempo que curta, mas muito profunda, cheia de significado para nós. Então, eu vejo nisso a misericórdia, né, do Senhor, porque nós, desde o início, como nós temos compartilhado, tudo aqui, até nós estarmos nesse momento agora aqui, reunidos na casa do Laurindo e da Lázara, tudo foi debaixo de oração, né? E isso nos mostra a importância de nós estarmos sempre orando uns pelos outros, e cada passo que nós formos dar, nós orarmos antes, né? Uns pelos outros, para nós não tomarmos nenhuma decisão por nós mesmos, mas declararmos a nossa dependência do Senhor. E nesse livro, irmãos, nós temos visto o quanto que Paulo fala da alegria dele pela vida dos irmãos, porque a igreja em Filipos era uma igreja saudável, mas uma igreja que passou por muita tribulação, desde o seu início. Só para nós contextualizarmos e lembrarmos, né, Paulo escreveu essa carta preso, e ele estava na expectativa de ser liberto. Então ele até mostrava aqui a ansiedade dele de encontrar os irmãos. Ele tinha essa esperança. Ou seja, ele estava em meio a sofrimento, né? Mesmo que ainda ali na prisão domiciliar, mas ele estava preso, e tudo que ele recebeu de informação foi por meio de Epafrodito, que foi enviado pelos próprios irmãos, levando não só as notícias, né? O carinho, o afeto, a saudade dos irmãos também para com Paulo, mas também as ofertas destinadas à manutenção ali de Paulo, né? E que eles sempre foram, né,
como é que eu posso dizer, sempre superabundou essa graça, né? Nesse serviço dos santos ali em Filipenses. E aí, irmãos, nós vamos ler agora o trecho de hoje, e como sempre, né, eu tenho desfrutado muito disso, de nós lermos em versões diferentes, porque isso mostra algumas palavras que às vezes na minha versão traz um aspecto, e outra tradução traz outro aspecto, né? Sempre enriquecendo esse estudo da palavra, né? Eu vou começar lendo aqui na minha, que é a nova atualizada, Almeida atualizada, e quem tiver outra versão, fica à vontade para ler também. Na minha versão diz assim, versículo 9, Filipenses 1, 9 a 11, 9 a 11, 9, 10 e 11. É o término aqui do trecho da oração de Paulo pelos filipenses, né? E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Amém. Cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Amém. Vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo. Amém. Para a glória e louvor de Deus. Amém. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveitem as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o fim de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são o Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Qual é essa versão? Fiquei curioso, que essa foi a mais diferente, né, de todas. Corrigida e atualizada. Ok, amém. Muito rico. Suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Essa é bem diferente também. Qual que é essa? King James, né? Amém. Irmãos, é tão rico aqui essa progressão dessa oração. Paulo aqui, ele fala, né, do amor, ele fala do conhecimento, que está vinculado ao discernimento. Ele fala que isso nos tornará pessoas sinceras e inculpáveis, né? Em algumas versões irrepreensíveis, verdadeiros. E por fim, isso resulta num fruto de justiça, que não vem por meio da nossa própria vontade, não é mérito nosso. Ele vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso para glória e louvor de Deus. Essa progressão dessa oração é algo que para muitos é uma máxima de Paulo. Eu fui olhar em Colossenses, e aí eu gostaria de convidar os irmãos, por incrível que pareça, o mesmo capítulo e o mesmo versículo, Paulo ele também dá o mesmo encorajamento aos Colossenses. Vamos ler também? Já que nós desfrutamos, né, no capítulo 1, versículo 9, no mesmo endereço, olha o que ele fala. Ele ora pelos Colossenses, mantendo, né, o padrão paulino, né, orando pelos irmãos, e ele segue: por esta razão também nós,
desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, quando nós oramos uns pelos outros, isso gera amor em nós. É ou não é? Alguém já teve essa experiência? Quando um irmão solta ali um pedido de oração no grupo, né, e você ora, você não se sente conectado àquele irmão, né? Então, assim, é tão bom nós mantermos isso, porque o que Paulo faz aqui é orar pelos santos, né? Como nós vimos não só em Filipenses, mas em Colossenses ele também orou pelos irmãos, e o amor aumenta. Sim. Ele pede para que o amor aumente. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas na minha versão fala assim, o amor de vocês. Ele não está falando aqui do amor divino. Na versão do Feitosa, ele fala amor fraternal. O amor entre nós. Esse amor, ele precisa ser cultivado. E o desejo dele é que ele cresça cada vez mais. E uma das maneiras de nós aumentarmos o nosso amor uns pelos outros é orando uns pelos outros, né? Que nós sigamos orando sempre e aumentando esse amor em nós. E aqui nós chegamos na parte, ele segue, né? Que aumente mais e mais em quê, irmãos? Dentro de quê? Né? Em é dentro, né? Dentro do conhecimento, na minha versão, e percepção. A maioria das outras versões fala discernimento, né? Se eu não me engano, só a da aluna falou uma outra... É discernimento mesmo, né? Conhecimento e discernimento. E eu fui dar uma olhada aqui, irmãos, e aqui eu praticamente parei. Aqui é como se eu queria ficar só ali. Eu não queria mais sair daqui dessa parte. Tem algo que, na nossa história, que muitas vezes nos remete, né? É quando nós olhávamos e falávamos assim. E aqui nós podemos ser bem claros, né? Transparentes. O conhecimento mata, né? Conhecimento mata. O conhecimento nos leva a sermos judiciais, né? A não tocar no Senhor, a não experienciar o Senhor. Irmãos, quando eu mergulhei nessa palavra aqui, eu vi que isso não tem nada a ver. Pelo contrário. E aqui eu faço uma pergunta para os irmãos. Quanto mais você estuda da palavra, o que você sente? Mais amor pelo Senhor, né? Não parece que eu estou ainda na superficialidade sempre? Não dá essa sensação? Por quê? Exato. A gente não pode, irmãos, nós não podemos nos limitar a ficar na ponta do iceberg. Nós precisamos mergulhar em conhecimento do Senhor. Aqui, a palavra grega aqui é epignosis. Eu fui ler aqui, eu até separei para os irmãos, e faço questão de ler o significado, para que todos nós saibamos. É uma palavra grega, mas que é usada para conhecimento, em alguns contextos, de forma geral, um conhecimento que está sempre relacionado a algo mais profundo. Mas mesmo quando você vai estudar essa palavra de uma forma analítica mesmo, sem um caráter espiritual, olha que belo isso. Ainda assim, os estudiosos se remetem ao estudo e ao conhecimento de algo sobrenatural. O que é isso, irmãos? É o próprio Deus. Olha o que diz aqui. Epignosis refere-se ao conhecimento pleno, preciso, completo e experiencial. É um conhecimento que, além da leitura intelectual, ele tem um encontro pessoal, uma experiência única, individual. No contexto bíblico, denota um reconhecimento profundo e transformador de Deus. Significa conhecimento exato, correto e completo, frequentemente usado para descrever o conhecimento de Deus e da verdade. Quando eu vi isso aqui, irmãos, eu fiquei, olha só, é a própria humanidade reconhecendo que precisa conhecer o Criador, que precisa conhecer o próprio Deus. E é o que Paulo pede aqui aos filipenses. Por quê? Porque esse conhecimento, esse mergulho que nós damos na palavra, ele não só gera conhecimento, mas ele gera uma experiência com o próprio Deus, diária.
Nós vamos não só estudar a palavra, mas eu vou querer praticar essa palavra no meu dia a dia. Eu vou querer manifestar a pessoa de Cristo no meu dia a dia, né? E ele segue, né? E toda percepção. Esse mesmo conhecimento, essa mesma epignosis que ela está relacionada a Deus, ela gera em nós um discernimento. Aqui na minha versão é percepção. E esse discernimento, a palavra é aistesis, que significa nós daremos um testemunho vivo aos homens. Um testemunho que vai ser ético, vai ser moral, ou seja, a lei dos homens, ela é cumprida quando nós cumprimos a lei de Deus. Quando nós desfrutamos e recebemos e mergulhamos no conhecimento de Deus, com certeza nós vamos também cumprir, né, o padrão dos homens, né, a lei dos homens. E eu lembro muito quando Paulo fala a Timóteo, né, que pede a ele, né, que ele seja padrão dos fiéis, né, que não, para nós não queremos nos manter simplesmente na busca do cumprimento da lei dessa terra. Nós, além disso, é claro que nós precisamos cumprir a lei dessa terra, nós precisamos buscar o Senhor, a conhecer mais o Senhor. E quando nós buscamos e conhecemos mais o Senhor, Ele também eleva a nossa ética, Ele eleva a nossa moral e o nosso testemunho nessa terra. Eu ganhei muito com isso, irmãos, porque como eu iniciei falando desse passado, né, de ignorar o conhecimento muitas vezes, e talvez isso seja a causa de muitas vezes essa falta de discernimento quando algo é apresentado a nós com um fogo estranho, né, com um fermento, nós simplesmente, se não sem conhecimento, né, sem profundidade, sermos levados. Não, irmão, não olha para isso não. Não, irmão, né? Só segue. Mas no seu interior, aquele que tem discernimento sabe o que o Senhor está falando ao seu coração, porque ele conhece a verdade. Então, irmãos, aqui nós temos um viver equilibrado. Um viver que sim, busca o Senhor, mas ele necessariamente se manifesta no dia a dia nosso, no seu trabalho, né, na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com seus familiares. É isso que o Senhor quer de nós. E ele segue, né? Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Sim. Teve uma versão que leu ficou bem diferente, eu acho que foi a do Laurindo. Você pode ler de novo, irmão Laurindo? Só o início do versículo 10? Para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o fim de Cristo. É igual a minha aqui, eu acho que foi a do Feitosa, que fala coisas melhores, não é isso? A fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até ao dia de Cristo. Amém. Então, é verdadeiramente importante. Verdadeiramente importante, essa versão. É nós retermos o que o Senhor verdadeiramente quer para nós. É o que vai trazer crescimento para nós. É o que realmente vai fazer com que nós desenvolvamos a nossa salvação. E ele segue dizendo que isso nos tornará pessoas sinceras e inculpáveis, né? Irrepreensíveis. Esse amor que foi gerado aqui, que aumentou em conhecimento e percepção, ele faz não só escolhermos as melhores coisas, como também ele tem um impacto no nosso viver diário, nos levando a uma integridade, né? A nós sermos não só irrepreensíveis, mas nós não sermos pedra de tropeço para ninguém. Sim. Com certeza, irmãos, ninguém aqui quer ser pedra de tropeço, né, para outro. Mas para que nós mantenhamos isso, nós precisamos viver de forma total dependente do Senhor, né? Dependente dele. Para quê? Para que nós sejamos aprovados no dia de Cristo. Quem quer ser aprovado aqui no dia de Cristo? Está aqui a fórmula, irmãos. Está aqui, ó, o gabarito. Né, os meninos que estão fazendo tantas provas aí, né? Imagina você saber o gabarito antes da prova, né? Desde que permitido. Aqui está permitido, aqui o gabarito já foi liberado já.
Se nós fizermos isso, irmãos, se nós formos achados assim, crescendo em amor, valorizando a palavra do Senhor, o conhecimento, nos debruçando na palavra, o Senhor nos tornará inculpáveis e irrepreensíveis para o dia de Cristo. E tudo isso é para gerar em nós esse fruto de justiça. Aqui foi a segunda parte que eu quase não conseguia mais sair daqui. Fruto de justiça. Sim. O que os irmãos entendem por fruto de justiça? Imagino. É algo que você faz no seu dia a dia e eu vou lá e checo, olha, isso aí, Mônica, certinho, cheque. Isso é um fruto de justiça. O fruto de justiça, irmãos, ele é resultado da nossa fé. E quando você creu no Senhor, o que você fez para que Ele te desse tudo? Qual foi a obra que você teve que fazer? O que você teve que fazer, Érico? Só crer. E esse simples fato de crer, que é receber, você recebeu tudo aquilo que Cristo cumpriu de justiça aos olhos de Deus. Ou seja, esse fruto, por mais que ele seja aqui gerado, e ele deseja que isso seja gerado pelos irmãos, em tese, ele é gerado pelo próprio Cristo em nós, na vida do Mateus, na vida da Paula, na vida da Sandra. Esse fruto é gerado em nós por meio de Cristo. Por isso que ele fala aqui, vem por meio de Jesus Cristo. Ele vem de Jesus quando nós cremos. E ele visa o que esse fruto? Qual que é o indicador que a gente pode falar? Isso é um fruto de justiça. É quando ele exibe a Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, nessa terra, para exibir o caráter de Cristo. Eu não estou aqui para exibir o caráter do Estevão. Enquanto eu falo aqui, cada um está recebendo essa palavra, o Espírito está ali, confirmando, isso aqui eu creio que realmente, o Senhor está falando comigo, Cada um tá provando essa palavra. E aqui nós precisamos ter isso em mente. Nós estamos aqui para sermos mini-cristos. Quem quer se parecer mais com Cristo? Eu preciso disso, Eu preciso até honrar meu sobrenome, é Estevão Cristo, entendeu? Então, é muito difícil, então nós temos que honrar isso, irmão. Nós estamos aqui para exibir a Cristo. E aqui eu anotei alguns exemplos práticos, que eu até tirei de algumas pregações de alguns pastores que eu elenquei aqui, não vem de mérito pessoal, ele vem do próprio Jesus. Sim. Que faz nos gerar esse fruto de justiça. Quando nós cremos, nós simplesmente recebemos tudo pronto por meio de Cristo. Visam exibir o caráter e a pessoa de Cristo. E quais são os exemplos? Atitudes corretas perante Deus. Relacionamentos marcados por amor e verdade. Não foi isso que ele falou no início da oração? Viver digno do Evangelho, se preocupa com aqueles que estão ao redor e como conhecem a palavra de Deus. Você tem se preocupado, irmãos, e eu falo isso primeiramente para mim, Você tem se preocupado com um irmão que não está aqui nessa reunião, o irmão que está ao seu lado no trabalho, que você sabe que é um irmão em Cristo. Como que está o espírito dele? Será que está sendo alimentado? Se o Senhor te colocou ali, irmãos, é para você viver de modo digno do Evangelho e alimentar o irmão que está ali ao seu lado. E por fim, é a obediência prática à vontade de Deus. Isso é um fruto de justiça, irmãos. Então, assim, eu achei tão rico porque quando nós vemos isso, nós estamos, pelo menos eu falo por mim, muito acostumados a desfrutar dos frutos do Espírito, Quando você fala de justiça, é algo que está totalmente vinculado a Cristo. E se nós mantivermos isso em cada reunião nossa, exibir a Cristo, mostrar Cristo, não fugir disso, irmãos, porque eu não estou aqui para falar de mim, eu não estou aqui para falar da liderança, somente do que a liderança quer, não. Nós estamos aqui única e exclusivamente por causa dele e para ele. Então que isso permeie, os nossos corações, o nosso viver, Eu desejo para todos os irmãos essa semana que você cresça em amor,
Que esse amor te leve a mergulhar na palavra do Senhor em todo conhecimento, em toda epignose, que eu ainda vou me debruçar ainda mais essa semana, em toda epignose, em todo discernimento, e que isso te faça escolher as melhores coisas, e você seja sincero e inculpável até o dia de Cristo. E que isso gere um fruto de justiça por meio do Senhor Jesus, para a glória e louvor de Deus. No final, né, eu anotei aqui na minha sinopse, né, tudo que o Senhor quer de nós é uma vida frutífera que aponta para Deus. E é isso que eu desejo para cada um dos irmãos. Que sua vida seja uma vida frutífera, para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu acho que eu procurei ser bem breve dessa vez, para ter mais tempo também de nós compartilharmos, porque na última nós tivemos pouco tempo, né? E também queria aproveitar, antes de encerrar, para agradecer o irmão Laurindo, a irmã Lázara, por ter aberto sua casa, viu, meu irmão? Muito obrigado por nos ajudar